Fala aluno, beleza? Aqui é teu professor de Química Joel, do canal QF Ciência, e nós vamos dar continuidade aos conteúdos de Química e hoje vamos falar um pouco sobre termoquímica. Vamos lá. Para a gente falar de termoquímica, é importante ressaltar a sua definição. A termoquímica nada mais é do que o ramo da química que estuda as reações e os processos de mudanças de estado físico que envolvem trocas de energia na forma de calor. Justamente, se a gente for parar para analisar, a própria palavra termo, ela se refere à temperatura, né? À energia e a calor. Tudo bem? Então, a gente tem aqui dois processos muito importantes a serem considerados dentro da termoquímica. O que a gente chama de reações endotérmicas, né? E as reações exotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Como assim, professor? As reações endotérmicas, elas são aquelas que, para ocorrerem, é necessário absorverem energia da vizinhança para poder se propagar, para poder acontecer o processo reacional. Diferentemente das reações exotérmicas, que são reações em que elas só se realizam quando elas liberam uma determinada quantidade de calor, certo? E aqui a gente colocou ao lado na imagem as mudanças de estado físico, né, onde a gente tem os três estados mais utilizados hoje em dia, né, que é o sólido, líquido e gasoso, considerando que existe outro estado, né, o chamado estado de plasma. E a gente vai entender o seguinte, se a gente for parar para pensar, a gente vai ver na definição da termoquímica que fala que trabalha também os processos de mudança de estado físico. Justamente a gente vai analisar nessa imagem. Bom, se a gente considerar a passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente vai entender que para que haja essa mudança é necessário que o meu objeto, a minha matéria em questão, ela absorva energia do meio externo, da vizinhança, para poder mudar de fase, da fase sólida para a fase líquida, né? Aí a gente vai dar o exemplo, por exemplo, da questão do cubo de gelo. A gente retira o cubo de gelo da geladeira, né? E se a gente colocar em cima da mesa, a gente vai perceber que com o passar do tempo, esse gelo ele vai ficar derretido, ele vai derreter. Ou seja, ele saiu da fase sólida e foi para a fase de líquido, certo? Num processo que a gente chama de fusão. Tudo bem? Então, a gente pode considerar que é uma reação do tipo endotérmica, porque está absorvendo calor para poder se transformar do estado sólido para o líquido, certo? Da mesma forma, se a gente for observar a mudança de estado do líquido para o gasoso, né? Se a gente for observar a mudança de estado líquido para o gasoso, só ocorre quando há a absorção de calor, a absorção de energia, né? E aí a gente vai observar, por exemplo, quando a gente está fazendo um café, né? A gente primeiramente coloca em uma panela uma certa quantidade de água e submete a um aquecimento, né, do fogão. Com o passar do tempo, você vai observar que vai existir borbulhas de água, né? Ou seja, a água está na iminência de passar por um processo de ebulição, né? Que é um processo do estado líquido para o estado gasoso. Só que isso só é possível quando eu tenho o que? Uma absorção de calor. Então, o processo de líquido para gasoso é chamado de vaporização e ele só ocorre mediante uma absorção de calor, certo? E o processo do sólido para o gasoso, diretamente, professor? Bom, do sólido para o gasoso, a gente tem o que a gente chama de sublimação, certo? A sublimação ela acontece quando também há absorção de energia, tudo bem? E aí você vai observar o seguinte, professor, do sólido para o líquido, a energia absorvida ela é menor ou é maior que do sólido para o gasoso? Bom, a energia maior durante o processo reacional é, com certeza, do sólido para o gasoso, porque do sólido para o gasoso exige uma quantidade, um fornecimento de energia significativo para que a reação ela possa ocorrer, né? Para que a mudança de estado físico possa ocorrer, tudo bem? Então, a gente coloca comumente uma seta indicando que do estado sólido para o gasoso existe a absorção de calor e colocando uma seta inversa indicando um processo de liberação de calor, né? E aí, para recapitular aqui, a gente tem sólido para o líquido, fusão, líquido gasoso, vaporização, sólido para o gasoso, sublimação. E o processo inverso do gasoso para o líquido, a gente chama de condensação, do líquido para o sólido, solidificação, e do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, ressublimação ou sublimação, tudo bem?
Então, fique ligado aí nessa parte muito importante. Dando continuidade, existem alguns conceitos importantes da termoquímica que nós precisamos saber. O primeiro deles é o que a gente chama de entalpia. A entalpia nada mais é que corresponde ao conteúdo energético das substâncias de uma reação, certo? Então, se a gente considerar uma reação do tipo A mais B formando C, a gente vai entender que a entalpia ela corresponde ao conteúdo isoladamente de cada substância dentro da reação. Então, o que isso quer dizer, professor? Que a substância A vai apresentar um conteúdo energético X, que a substância B vai apresentar um conteúdo energético Y e que a substância C vai apresentar um conteúdo energético Z, ou seja, a entalpia é de acordo de cada substância apresenta. Tudo bem? E a variação dessa entalpia? Obviamente, variação significa que eu tenho uma subtração do estado final menos estado inicial, certo? Lembra lá da física? Variação de espaço, variação de tempo? É aqui mesmo a mesma ideia. Então, a variação de entalpia é a entalpia final menos a entalpia inicial. Se você observar, quando a gente faz variação de entalpia final menos inicial, eu vou perceber que a final se refere aos produtos. Então, vai ser HP menos a entalpia inicial. Só que a entalpia inicial, ela se refere aos nossos reagentes, que estão do lado esquerdo da nossa reação. Tudo bem? E aí, uma observação importante para você não esquecer. Quando o ΔH ele for menor que zero, a reação ela é exotérmica. E quando ele for maior que zero, a reação é endotérmica, tudo bem? E aqui ao lado eu coloquei dois gráficos para vocês observarem como é que eu tenho o comportamento, né, de uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. No caso de uma reação endotérmica, se você perceber, essa coluna bem aqui, ela corresponde ao conteúdo energético, a entalpia no caso, a variação de entalpia. Então, indica pra gente que como o produto, colocar em verde para ficar mais claro, como o produto ele está acima do reagente, indica que a entalpia do produto ela é maior que a entalpia do reagente. Então, você não concorda comigo que quando a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente, o ΔH vai ser sempre positivo? Sempre, porque se você for ver na fórmula, o ΔH vai ser igual a HP, que corresponde à entalpia dos produtos, menos HR, que corresponde à entalpia dos reagentes. Então, toda vez que o produto estiver acima dos reagentes, nesse gráfico onde representa a energia, a entalpia da reação, eu vou ter uma reação endotérmica. E o contrário, professor? O contrário é a mesma ideia. No caso, o produto aqui, considerando a mesma coluna, né, a coluna de energia, eu vou ter bem aqui que o produto está abaixo do reagente, ou seja, ele apresenta um conteúdo energético menor. Então, significa que eu vou ter uma reação exotérmica, uma reação onde eu tenho um ΔH menor que zero, ou seja, negativo. Tudo bem? Bom, e aqui eu abri um parênteses para comentar com vocês sobre as chamadas equações termoquímicas. O que são equações termoquímicas? Toda vez que nós formos nos referir na questão que você for fazer, a equação termoquímica sempre vai se referir a uma equação química, uma reação química normal, como vocês podem observar, só que ao lado vai apresentar o ΔH, certo? Por isso que é termoquímica. São equações termoquímicas, portanto, apresenta a variação de entalpia, certo? E aqui, para a gente revisar melhor o que eu havia ensinado anteriormente, toda vez que o ΔH for positivo, eu tenho uma reação endotérmica. Toda vez que o ΔH for negativo, eu tenho uma reação exotérmica. Então, se a gente analisar o exemplo A, eu tenho um ΔH positivo. Então, significa que eu estou diante de uma reação endotérmica, certo? E no caso do item B, o ΔH é negativo. Então, eu estou diante de uma reação exotérmica. E assim sucessivamente. Negativo, exotérmica. Negativo, exotérmica. Positivo, endotérmica. Negativo, exotérmica. Certo? Então fica ligado nessa dica bem aí. Toda vez que for negativo, exotérmica. Toda vez que for positivo, endotérmica. Certo? E os tipos de entalpia? Existem 3 tipos principais que a gente pode considerar. O primeiro deles é o chamado de entalpia de formação. A entalpia de formação ela corresponde à energia absorvida ou liberada necessária para formar um mol de uma substância, certo? Pela própria palavra diz, formação. A entalpia ela é de formação. Então é óbvio que eu vou liberar ou absorver energia para formar substâncias. Nesse caso, as substâncias devem ser simples. A entalpia de combustão.
Bom, combustão ele é um processo que há liberação de calor. Então, se há liberação de calor, pensa comigo na queima, por exemplo, de uma folha de caderno. Se eu queimar, eu vou estar diante de um processo de combustão. Então, eu tenho que, quando há liberação de calor, eu tenho uma reação exotérmica. Então, na entalpia de combustão, eu não posso absorver energia, mas sim liberar. E é o que a definição fala pra gente. É a energia liberada no processo de combustão completa. É necessário que a pressão e a temperatura estejam constantes. E por último, a chamada energia de ligação. Ela é a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligação do estado gasoso entre átomos a 25 graus Celsius e 1 atm. Para ficar um pouco mais claro essa energia de ligação, pensa comigo na molécula de água. A água ela é H2O. Se a gente for analisar a geometria molecular da água, a gente vai ver que ela é angular, onde o oxigênio ele está um pouco lá no topo. Aí eu tenho os dois hidrogênios aqui embaixo, formando uma geometria do tipo angular, certo? Se você analisar, existe duas ligações, que por sinal são as mesmas, né? Que é a ligação HO e a ligação HO. Então, se você for analisar na tabela, você vai observar aqui que o OH ou HO, tanto faz, ele tem uma energia de quanto? De 462 kJ por mol. Então, significa que, como na molécula de água eu tenho 2 OH, então é como se eu tivesse 2 vezes o quê? A entalpia de uma ligação só, que no caso é o OH. Tudo bem? Então, a energia de ligação ela é a energia onde eu vou absorver para quebrar as ligações, para quebrar 1 mol da ligação, certo? Dando continuidade, a gente tem aqui como determinar a entalpia de uma reação. Como eu já havia mencionado para vocês anteriormente, para nós determinarmos a entalpia de uma reação, a gente precisa entender a variação de entalpia, né? Cuja variação de entalpia vai ser o quê? Vai ser ΔH igual a HP menos HR. Tudo bem? Então significa que HP é a entalpia dos produtos. Então, se a gente analisar essa reação genérica que eu coloquei aqui, A mais B formando C mais D, vocês vão ver que a entalpia do produto vai ser a soma da entalpia de C mais a soma da entalpia de D, subtraindo a soma da entalpia de A mais a soma da entalpia de B, certo? Se ficou em dúvida, bora repetir a mesma explicação. A HP corresponde à entalpia de todas as substâncias do produto e a HR à entalpia de todas as substâncias dos reagentes. Então, é importante que vocês saibam que a entalpia do produto, nessa reação genérica, vai ser a entalpia C mais a entalpia D, que corresponde à entalpia do produto, porque C e D são substâncias que estão no produto, certo? Que são produtos. Menos a entalpia do reagente, que no caso vai ser a entalpia de A mais a entalpia de B. É a soma dos conteúdos energéticos, certo? E a reação, a fórmula final fica dessa forma aqui. ΔH é igual a HC mais HD menos HA mais HB. Tudo bem? E eu coloquei uma dica para vocês aqui. Toda vez que numa reação química eu tiver substâncias simples, uma, duas, tanto faz, sempre a entalpia da minha substância ela vai ser o quê? Zero. E bora relembrar lá o que é uma substância simples. É aquela formada por um único elemento químico, certo? Então, se a gente for analisar essa questão aqui ao lado da PUC, a gente vai observar que existe nessa reação aqui oxigênio. E o oxigênio ele é formado por apenas um único elemento químico. Nesse sentido, quando eu fosse fazer o cálculo da entalpia, eu desconsideraria esse oxigênio. Eu trabalharia apenas com o nosso fenol, certo? Trabalharia com o nosso fenol e gás carbônico e água. Tudo bem? E aqui, essa aqui é uma questão exemplo que a gente pode observar quando se trata de como calcular a entalpia de uma reação, certo? Vamos lá. E a lei de Hess? A lei de Hess é uma das partes principais que a gente pode considerar da lei de Hess, porque é uma que tem caído bastante nos vestibulares. No Enem, principalmente, quando fala de termoquímica, sempre vem na nossa memória lei de Hess. E realmente é uma parte muito significativa que nós precisamos entender. Então, vamos lá. A lei de Hess, ela serve para calcular o valor da entalpia de uma reação a partir de outras reações. Nessa lei, é possível multiplicar, dividir e inverter as equações termoquímicas. No final, a soma das entalpias das reações é numericamente igual à entalpia da reação que se pede na questão.
É muito difícil determinar experimentalmente a entropia de uma reação desejada se desconhecemos as entalpias das substâncias. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se eu tiver uma reação do tipo A mais B formando C, a gente vai entender que para calcular a entalpia dessa reação, eu precisaria da entalpia de A, da entalpia de B e da entalpia de C, para poder fazer o que a gente chama de variação de entalpia, né? Aí eu colocaria bonitinho a entalpia do produto, conhecendo a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente, conhecendo a entalpia do reagente. Só que, no caso da lei de Hess, ele propõe para a gente o seguinte: a questão vai fornecer para você a reação 1, a reação 2 e a reação 3 e vai pedir a reação 4. Então, ele vai te fornecer na questão os dados da reação 1 com seu ΔH, os dados da reação 2 com seu ΔH e os dados da reação 3 com seu ΔH. E ele vai logo em seguida pedir a entalpia da última reação. Só que você não conhece a entalpia das substâncias. Então, por isso a gente utiliza a chamada lei de Hess, certo? E um detalhe muito importante, é muito difícil determinar experimentalmente a entalpia de uma reação se a gente não conhecer as entalpias das substâncias. É por isso que nós utilizamos a lei de Hess, certo? E aqui ao lado, no próximo slide, eu trouxe para vocês aqui algumas coisas que vão servir para vocês entenderem melhor a lei de Hess. Aí ele fala assim, ó, com respeito à lei de Hess, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Vamos lá. No item A, ele fala, a lei de Hess permite calcular as entalpias de reações que experimentalmente seriam difíceis de determinar. Correto. Como eu coloquei anteriormente para vocês. Experimentalmente é muito difícil de determinar. Pela lei de Hess, podemos usar quaisquer reações intermediárias cujos valores sejam conhecidos e cujo somatório algébrico resulte na reação desejada. Correto também. A lei de Hess permite determinar a variação da entalpia até mesmo de reações que na prática nem chegariam a ocorrer pelo caminho direto. Errado. As equações usadas podem ser multiplicadas, divididas e invertidas para originar os coeficientes estequiométricos necessários nos membros adequados. Correto. E quando se inverte uma equação, o valor da entalpia permanece o mesmo. Não. Quando inverte uma equação, o valor da entalpia, ele inverte também. Se eu inverter uma equação cuja entalpia é positiva, ela vai ficar negativa. Então, está errado. No somatório das equações, se duas substâncias iguais aparecem em reagentes diferentes e em lados contrários, elas podem ser somadas, mas se estão no mesmo lado, podemos cancelá-las ou simplificar seus coeficientes caso eles estejam diferentes. Errado, porque se eu tenho substâncias químicas iguais em lados opostos, nós iremos cancelá-las. Só que se estiverem no mesmo lado, a gente soma sem cancelar. Tudo bem? Dando continuidade aqui, eu coloquei algumas questões básicas para nós resolvermos. A primeira delas trata sobre o cálculo de entalpia de uma terceira reação. Então vamos lá. Ele fala assim para a gente. Com base nas variações de entalpia associadas às reações a seguir, podemos prever que a variação de entalpia associada à reação de dimerização do NO2 será igual a... Então, pause o vídeo, tente resolver e que agora eu vou fazer a resolução para vocês. Bom, primeiro ponto para a gente começar a fazer é analisar a reação que se pede, a reação final, digamos assim. Se você for perceber, a reação final é o NO2. Teve um erro aqui de digitação, formatação, mas o O é maiúsculo, tá bom? Então é NO2, a minha reação final vai ser 2NO2, produzindo 1 de N2O4, certo? Essa vai ser a minha reação final. Se você analisar as duas outras reações lá em cima, você vai observar que o NO2 está no lado esquerdo e lá em cima o NO2 está no lado direito. E você vai observar que o N2O4 está no lado direito e que lá em cima o N2O4 está do lado direito. Então o que você vai fazer? Você vai inverter a primeira equação, porque o que você quer é que o NO2 esteja no lado esquerdo. Então a primeira equação você vai inverter. A gente vai inverter a primeira equação. Tudo bem? Invertendo a primeira equação, você vai observar que eu vou ter essas reações bem aqui. Vou colocar aqui para vocês. Invertendo, a gente vai ter 2
NO2, produzindo N2 mais 2O2, certo? E embaixo a gente vai ter o N2 mais 2O2, produzindo N2O4. Então, como você inverteu, você vai poder cortar quem dessa reação? Você vai poder cortar, nesse caso, o N2 com N2, o O2 com O2. E olha só, pessoal, quem vai sobrar? Vai sobrar o 2NO2 e vai sobrar o N2O4, que é justamente o que ele quer. Você vai somar essas duas equações e vai obter uma equação resultante. Então, a única alteração que eu fiz na reação foi o que, gente? Foi inverter a primeira. Então, como o ΔH é positivo, como o ΔH ele é positivo, invertendo esse ΔH, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 67,6 e a de baixo vai ficar mais 9,6. Tudo bem? Tranquilo? Então, fazendo aqui bem rápido o cálculo na calculadora, vai ficar 67,6, né? E aí a gente vai conservar o sinal do maior e subtrair, certo? E subtrair. Então, a resposta vai ser menos 58. O que, gente? Quilojoule. Não esqueça da unidade. Tudo bem? Então, isso representa a entalpia. No caso, a reação ela é uma reação exotérmica, porque a minha entalpia deu negativa, certo? Então, basicamente, a lei de Hess, você vai utilizar ela dessa determinada forma. E eu coloquei aqui uns exercícios de fixação para vocês fazerem, né? Então, se você gostou, tente fazer agora essa questão e dá um pause no vídeo aí pra gente começar a comentar. Vamos lá. Ele fala que, em relação aos aspectos energéticos envolvidos nas transformações químicas, pode-se afirmar que, aí ele fala, a queima da parafina de uma vela exemplifica um processo endotérmico. A queima da parafina. Queima tem a ver com combustão, olha a dica. Queima tem a ver com combustão, então combustão é exotérmico. Ele fala que é endotérmico, então tá errado. Letra B. A vaporização da água de uma piscina pela ação da luz solar exemplifica um processo endotérmico. Resposta correta, porque a água ela está no estado líquido. Para ela evaporar e passar para o estado gasoso, é necessário absorver energia para poder se propagar. Então, para poder a reação se propagar no caso. Então, o processo com certeza é endotérmico. A alternativa, nesse caso, é a letra B. Vamos lá. Assinale a alternativa que contém apenas processos com ΔH negativo. Ou seja, gente, são aqueles processos quando eu tenho uma reação exotérmica, né? Lembrando que o ΔH menor que zero é um ΔH negativo, é exotérmica. E ΔH maior que zero, endotérmica. Então vamos lá, letra A. Combustão e fusão. A combustão é um processo de queima, é um processo onde eu tenho a liberação de energia, de calor. Então ele é exotérmico. E a fusão? A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, é um processo endotérmico. Então tá errado a alternativa A, porque ele só quer processos exotérmicos. Letra B. Combustão e sublimação de sólido para gás. Combustão é exotérmico e sublimação de sólido para gás é endotérmico também. Então, falso. Letra C. Combustão e sublimação de gás para sólido. Combustão é um processo exotérmico e sublimação de gás para sólido é um processo também exotérmico. Então, a alternativa vai ser a letra C. Para finalizar, fusão e ebulição. Fusão é um processo do sólido para o líquido, portanto, eu estou absorvendo energia, endotérmico. E ebulição é um processo que absorve também endotérmico. Então, está errado. Evaporação é um processo endotérmico, solidificação exotérmico. Então, está errado também a alternativa letra E. Então, portanto, fica na letra C. Beleza, gente? Então, essa aula foi a aula de termoquímica. Qualquer dúvida, manda mensagem responde nos comentários, pergunta o que vocês não entenderam e a gente vai estar solucionando a dúvida de vocês, gente. Então, até a próxima aula.